Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui. E agora também estamos na max90fm.com, a sua rádio e TV feita para você. No vídeo passado, nós estávamos falando quando você passa por um processo junto com o outro. Sim, você passa por um processo, você perdoa e você então não quer mais ficar perto da pessoa. Mas você não deseja mal por essa pessoa. Você então vai para um novo estágio, um estágio zen. Ou você então permanece com a pessoa, tenta entender o seu relacionamento, tenta compreender a dor do outro e silencia usando a sua inteligência, como eu até brinquei com vocês que eu falo para as meninas, sejam umas ladies. Sim, tratar o outro com calma, com delicadeza, na hora certa, faz muita diferença. A mulher inteligente ou o homem inteligente salva um relacionamento. Nós estávamos falando disso. Uma das coisas, além do silêncio, que muda as coisas, é você mudar o seu comportamento. Sim, você mudar os seus horários de chegar, não chegar fora do horário, sim chegar mais cedo. Você atender às necessidades quando o outro então fala, não faz isso que eu não gosto, e você então começa a fazer as coisas para deixar o outro mais calmo. Sim, é fundamental. Atender ao pedido do outro não é uma exigência, é uma falta que o outro tem que você então precisa preencher. Está junto? Sim. Decidiu? Então não custa fazer um sacrifício. Mas isso tem que ser partido dos dois. Os dois sentam e colocam na mesa os pontos negativos e positivos. E assim eles vão ter um equilíbrio. Porque durante todo o dia eles vão estar então cuidando com os defeitos para consertar a relação. Então você, mudando de atitude, você conserva as coisas. Embora que às vezes vai ter deslize, vai. Porque somos fracos, estamos mal acostumados. Então tem que ter muita paciência, é um processo. É lento. Mas se você está no relacionamento com esse propósito, você coloca as reuniões em pauta toda semana, se for necessário. Hoje vai ter reunião de novo. Mas de novo, sim, porque você falhou num requisito. Ah, mas em qual requisito? Nesse requisito assim você falhou. Vamos para a reunião. Sexta-feira, vamos supor assim, vai ter uma reunião. Nós vamos, anota aí o que você acha que eu tenho que melhorar, que eu vou anotar o que você errou, que a gente precisa consertar. E na sexta-feira, tipo isso, nós sentamos e conversamos. E antes de começar a reunião, vamos lembrar do nosso primeiro encontro. Aí você vai me colocar o que você mais gostou no nosso primeiro encontro e eu vou colocar o que eu mais gostei no nosso primeiro encontro. Sim, é necessário, antes da reunião, colocar um assunto gostoso. E no meio da reunião, pare a reunião no meio e diga: o que a gente conquistou junto? O que deu mais prazer para você? Aí o outro diz: e para você, o que te deu mais prazer até agora? O que te fez mais feliz? Porque é importante que os dois saibam o que fez mais feliz para um e para o outro. Onde então temos que investir mais? Você descobrindo isso ajuda. Hoje mesmo, por exemplo, o meu marido descobriu que eu quero continuar com a horta. É a velha história da horta que nunca morre. Nós chegamos num acordo.
porque até então ele vive falando que eu passo mais tempo na horta do que eu dou atenção a ele. E eu então carinhosamente fui expressando para ele que enquanto ele vai tirar os cochilos dele da tarde, né, por causa do AVC ele precisa, eu vou dar um pulinho na horta. Então eu me organizo para que eu consiga ir, então, nem que for um pouquinho lá, para me sentir feliz. Aí ele então falou, eu vi que você fez uns canteiros. Eu falei, não foi eu não, eu pedi pro seu Walter, fez uns canteiros lá. Então, você não vai desistir da horta? Então, eu até ia desistir, mas desistir de uma coisa que eu gosto só para te agradar? E eu, como fico eu? Então eu pensei, dá pra gente se satisfazer junto, o que você acha? E ele então concordou comigo de que então nós dois juntos vamos cuidar da horta. É assim que tem que fazer. Ele gosta de viajar. Eu falei, quando então eu não fui viajar com você, ficar no acampamento? Para mim não é fácil, não é uma coisa que eu gosto de dormir fora de casa. Mas para agradar você eu vou. Mas eu nunca que pedi para você não mais fazer isso, porque eu sei que isso é bom para você, eu sei que isso te faz feliz. Então não tem porquê eu deixar de fazer alguma coisa da lista, que era deixar de fazer tudo, mas uma só ou duas só tinha que permanecer para manter o meu ser vivo, o meu ser eu vivo. E assim eu digo a você, você não pode então deixar tudo pelo outro, tem que manter pelo menos uma coisa sua viva. E então, sendo assim, da mesma maneira que eu vou acampar junto, fico dormindo dentro da Kombi lá naquele calorão e fico sorrindo para deixar você feliz, você então vai para a horta comigo. Chegamos num acordo. Eu só estou falando isso para vocês entenderem que com vocês não é diferente. Para vocês entenderem que vocês também podem fazer essa negociação. Mas não é de uma hora para outra. Ouçam-me, que já faz um tempo que eu estou falando disso. Que ele vive me cobrando, vive falando e vive tentando provar para mim que é muito melhor ir lá no mercado, na banca lá, pegar o tanto de cenoura que eu quero. Ele fala bem assim. Mas não é a questão de ir lá pegar o tanto de cenoura que eu quero. A questão é o prazer em ver a cenourinha nascendo. Então eu tive que enfatizar essa tese até ele entender. E o outro demora para entender. Mas aos poucos ele vai compreendendo, assim como seu parceiro, sua parceira também vai compreendendo a necessidade que você tem dentro de você de fazer tal coisa que te faz bem, desde que essa coisa não prejudique a relação. Pode prejudicar, no meu caso, que ele fala que eu deixo de dar atenção, mas se eu levo ele comigo, ele vai estar o tempo todo ali comigo, interagindo da mesma situação. Então, não tem por que não ter atenção. Então, se vocês tiverem como fazer isso, ajuda. Uma das maiores reclamações dos homens é que as mulheres não sentam com eles para assistir futebol. Sentem, mulheres, sentem. Sentem para assistir, vibrem. Gritem, pulem no sofá, façam isso, eles gostam, né? Até vão ficar assustados, né? Mas eles gostam, então façam isso. Meu marido se queixa porque ele gosta de tomar cervejinha e gosta que eu fique sentada do lado dele. Pois é, eu tenho que sentar do lado dele. Eu sento, aí eu tomo uma cervejinha bem lentamente, porque se eu tomar no nível dele eu caio dura. Então é isso. Às vezes a gente precisa fazer o que não gosta para agradar o outro, mas de uma forma que não nos prejudique, mas sim que seja por amor, sabendo que isso é uma troca. É dando que se recebe.
Essa que é a verdade. Aí você fala assim, a pessoa tá lá assistindo televisão, não me dá nem atenção. Acontece isso mesmo. Mas aí na hora da reunião você coloca, sabe aquela hora que eu quero conversar, você fica na televisão, você não me dá atenção? Então, eu queria ter um tempo para outra... Mas pode ser depois que acaba? É assim que acontece. Mas tem que respeitar as coisas do outro. Meu marido, por exemplo, quando ele entra no banheiro, ele fica, já falei aqui no vídeo que ele fica em torno de 20 minutos, 30 minutos, 1 hora, não sei. Mas eu não bato na porta, eu não chamo ele de maneira nenhuma, eu respeito esse espaço dele. Quando ele está lá vendo o celular, vendo uma notícia, jamais eu vou tirar ele da atenção. A gente tem que aprender a ser uma lady e o homem também, a ter essa questão de respeitar o espaço nosso. Mas também podemos fazer as coisas junto. Fazer as coisas junto é bem mais gostoso. Cozinhar junto. Agora limpar a casa vai ser um pouco mais difícil, né? Mas de qualquer maneira, não é impossível. Compartilhar do mesmo ambiente de trabalho também não é fácil. E também não é para qualquer um trabalhar junto. Se torna a relação ainda mais pesada, porque fica o dia todo junto. Mas quando o outro então chega cansado, um oferece o ombro para o outro, para o descanso de ambos, a relação se fortalece. A gente tem que analisar que todos nós nos sentimos cansados e que precisamos desse amor, desse carinho, desse descanso mútuo. A gente precisa da companhia um do outro, dessa troca. A gente se fortalece, a gente está junto por um propósito. A gente tem que pensar ao falar, pensar ao ferir. Tendo essas reuniões, fica até gostoso, porque você coloca lá, você não cumpriu essa regra, vamos melhorar ela? Desculpa, realmente eu fui fraco, eu acabei errando. Tem que ter isso. A pessoa tem que entender. E o outro também precisa ter paciência, que o Tico e o Teco demora para entender que precisa melhorar. A gente veste as camisas repetidas, lembra? A gente chega lá no guarda-roupa, não tem muitas camisas para você ficar escolhendo. Você vai vestindo, visto essa hoje, amanhã eu visto aquela. Pode ser que o meu humor hoje esteja igual às nossas roupas. Não é todo dia que a gente está com o nosso humor lá em cima. Pode ser que um dia você esteja com aquela camisa e naquela situação que você não gosta. E tudo que você precisa é encontrar um apoio, um carinho, uma atenção. Principalmente um apoio. Porque nessas horas difíceis que você chega nervoso, nervosa, agitada por coisas que aconteceu, você também quer encontrar um afago. Alguém que escute você gritar. Alguém que escute você quase que derrubar as panelas e fique em silêncio esperando você se acalmar. E depois então prepare um chá e lentamente vai acalmando o outro. E se o chá não der certo, sentamos, conversamos até amanhecer se for preciso. Já aconteceu isso comigo. Eu e meu marido, logo que a gente chegou em Araçatuba, estavam passando por uma situação muito difícil, como eu já contei para vocês aqui. Dormindo no chão, como eu já contei, 2 meses, ele já estava entrando em desespero. Aí então, para acalmá-lo, nós ficamos em reunião, tá? Era uma sexta-feira, era um sábado, para amanhecer domingo. Eu fiz cabotiã com bacon. Ele me ajudou a preparar enquanto a gente conversava. E depois do preparo, sentamos para comer e conversando.
E aquela cabotiã ficou a noite toda, cada hora um belisquinho ali e conversando. E até hoje a gente se lembra que a gente se acalmou naquela conversa comendo a cabotiã. Nunca nos esquecemos dessa reunião. Ela marcou para nós. Toda vez que a gente vê uma cabotiã, a gente se lembra que a gente teve que comer muita cabotiã até a gente chegar num acordo. É isso que a gente faz. A gente vai engolindo o que precisa engolir para seguir em frente. É bem desse jeito. É bem desse jeito mesmo. A gente pode até amar o cavalo. Ele é lindo, maravilhoso, mas às vezes ele também dá coice. É isso. Tanto o homem como a mulher pode dar coice. E a gente, por amar o cavalo, por assim dizer, a gente entende que é a fúria que precisa ser controlada. Há pessoas que precisam de tempo para isso, como sexta-feira à noite ou num sábado para amanhecer domingo. Foi o que aconteceu comigo. E faz muito bem, porque aí a gente senta, conversa noite adentro, se for preciso. Fiquem com Deus e boa reunião para vocês.